Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que não está escrita em livros de papel, mas sim num código biológico dentro de cada um de nós. E usando o Brasil como nosso mapa, vamos explorar como a genética consegue revelar o passado oculto de uma nação, camada por camada. E para começar, essa citação do Darcy Ribeiro dá o tom perfeito. Ela fala de uma identidade que está sempre se formando, sabe? Uma mistura que não é só um fato histórico, mas um processo que continua até hoje. É exatamente essa mistura que a gente vai tentar decodificar. Pense bem, histórias de família muitas vezes se perdem com o tempo, né? Principalmente num país com uma história tão turbulenta como a do Brasil. Mas e se o registro mais duradouro de todos não estivesse num arquivo empoeirado, mas sim dentro de nós? Ok, vamos lá. Nossa jornada começa com um mistério bem pessoal, o da bisavó Etelvina. Ela acaba representando inúmeras histórias que foram silenciadas e que formam o Brasil. Histórias que os registros oficiais muitas vezes simplesmente não contam. E aqui está o ponto central, especialmente para a história da Etelvina. Mesmo quando os papéis desaparecem e as memórias ficam vagas, existe um documento biológico que sobrevive. O DNA é esse fio que nos conecta a ela e a tantos outros. É a prova viva de que essas histórias não se perderam por completo. Bom, para ler essas histórias, primeiro a gente precisa entender a língua em que elas foram escritas. Vamos passar rapidinho por alguns conceitos básicos da genética, que são a chave para a gente desvendar esses mistérios celulares. Pensa no DNA como o manual de instruções fundamental para um ser vivo. A imagem de uma escada de corda bem longa e torcida é perfeita. Os degraus dessa escada são formados por só 4 letras químicas: A, T, C e G. E a sequência única de mais ou menos 3 bilhões dessas letras é o que faz a gente ser quem a gente é. Agora, um conceito-chave, o SNP, que a gente pode chamar de SNP. Imagine umas variações bem pequenas, tipo um erro de digitação de uma letra só nesse manual imenso. A maioria não muda nada, mas essas variações funcionam como marcadores geográficos. Um SNP específico pode ser mais comum em populações da Europa, enquanto o outro é mais frequente na África. Eles são como carimbos no nosso passaporte genético. E como esse manual vira realidade? Bom, é um processo de 3 etapas conhecido como o dogma central. O DNA, que é a matriz, fica seguro lá no núcleo da célula. Uma cópia da mensagem, o RNA, sai para a fábrica. E lá, essa mensagem é lida para construir as proteínas, que são os tijolos e as máquinas que fazem tudo no nosso corpo funcionar. Simples assim. Com essa base, vamos ampliar o foco. Se o DNA de uma pessoa é um livro de histórias, o DNA de uma nação inteira é uma biblioteca. E no caso do Brasil, é como uma feijoada ancestral, uma mistura rica e complexa de ingredientes do mundo todo. Esse gráfico dá para a gente a média geral. A maior parte da ancestralidade é europeia, seguida por contribuições africanas e indígenas. Mas o que acontece quando a gente separa as linhagens de pai e de mãe? Aí a história que emerge é completamente diferente. E olha só isso. Aqui a gente vê essa história oculta de forma brilhante. Se a gente olha só para a linhagem paterna, o cromossomo Y, o que se vê é um domínio esmagador da ancestralidade europeia. Mas a linhagem materna, o DNA mitocondrial, conta uma história oposta. As mães fundadoras do Brasil são, na maioria, africanas e indígenas. Essa diferença, essa assimetria, é um registro genético silencioso da estrutura social e da violência da colonização. Então, esses são os principais rios que desaguaram nessa feijoada genética. Dos povos originários aos colonizadores portugueses, passando pelos mais de 5 milhões de africanos escravizados e depois pelas grandes ondas de imigração europeia, libanesa, japonesa. Cada grupo trouxe seus genes e suas histórias, criando um mosaico que é o Brasil hoje. Agora, vamos ver como essa herança ancestral não é só uma história do passado, mas algo que pode influenciar características surpreendentes no nosso dia a dia. Alguém já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um talento natural para certos esportes? Pois é, parte da resposta pode estar num gene bem específico. Conheçam o ACTN3, o famoso gene da velocidade. Pessoas com a variante CC ou CT produzem uma proteína que ajuda os músculos a contraírem bem rápido, ideal para velocistas. Já a variante TT não produz essa proteína, o que favorece fibras de contração lenta, melhores para atividades de resistência, tipo maratonas. E um fato curioso, nenhum velocista olímpico de elite foi encontrado com o genótipo TT. Agora, vamos para outra característica muito comum, mas que tem uma história genética fascinante por trás: a digestão do leite.
Pode parecer surpreendente, mas a maioria dos adultos no mundo, cerca de 65%, tem dificuldade em digerir a lactose. A intolerância à lactose não é a exceção, é a regra para nossa espécie. Pois é, a habilidade de beber leite sem problemas na vida adulta é, na verdade, uma mutação genética bem recente. Ela surgiu e se espalhou em populações que domesticaram gado e dependiam de laticínios. É um exemplo clássico de como a cultura, nesse caso a pecuária, pode moldar a nossa própria biologia com o tempo. Depois de explorar as histórias específicas do Brasil e até de traços individuais, vamos dar um último passo para trás e olhar para a história maior, aquela que todos nós compartilhamos. Cientistas conseguiram traçar nossas linhagens maternas e paternas até ancestrais comuns, a Eva mitocondrial e o Adão cromossômico Y. Ambos viveram na África, o berço da humanidade. A partir de lá, nossos ancestrais começaram uma longa jornada que os levou a todos os cantos do planeta. Isso mostra que, apesar das nossas aparências e culturas tão diversas, todos viemos da mesma grande família humana. Então, o ponto crucial é este. O DNA não é apenas um código biológico, é um verdadeiro livro de histórias. É a saga de migrações, de sobrevivência, de misturas e das vidas de incontáveis antepassados. É um documento vivo que cada pessoa carrega dentro de si. E para terminar, fica esta reflexão. Dentro de cada célula existe uma biblioteca de histórias não contadas, de ancestrais desconhecidos e de jornadas esquecidas. Se fosse possível ler cada capítulo, que segredos sobre as nossas próprias origens a gente descobriria? A resposta, em parte, já está escrita dentro de nós.